Graças, paz, família, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso O Segredo do Casamento. E nós estamos aí nessa pegada de falar sobre o acróstico aliançar, baseado no livro Casamentos que se Fortalecem por Meio da Mentoria, do pastor David Cornfield e também da Bíblia do Discipulado, onde nós encontramos o mesmo material. E hoje nós vamos falar sobre atenção ao ouvir, que é um dos segredos mais valiosos que nós temos em um casamento. Nós já falamos sobre a comunicação, certo? Nós já falamos da importância da comunicação, sobre como ela se dá, os ruídos, as interferências que a comunicação pode sofrer. Abordamos do ponto de vista da minha comunicação para com o outro. E agora nós vamos abordar sobre a necessidade de nós ouvirmos ao outro. Então, para as coisas ficarem mais claras, do que se trata a atenção ao ouvir? Tem a ver com dar ouvidos, com compreender, parar e se esforçar para entender, ou ainda ouvir intencionalmente, é estar atento ao que o outro diz de maneira completa, porque muitas vezes o outro se comunica não só com aquilo que sai dos seus lábios, mas também com suas expressões corporais, faciais, sabe, com os seus movimentos. Então, nós precisamos nos esforçar para ouvir o outro em sua plenitude, em tudo aquilo que a palavra ouvir quer dizer. Então, este é o princípio de hoje, atenção ao ouvir. Você faz ideia de quanto isso é importante em um relacionamento? Muitas vezes nós temos essa sensação terrível de que o outro não nos escuta, não nos dá ouvidos. Eu não sei se você sabe, mas os cientistas conseguiram gravar o cérebro de um homem quando ele está no meio de uma discussão acirrada com a sua esposa. Eu vou mostrar para você o vídeo de como funciona o cérebro de um homem quando a mulher está falando com ele, pedindo algo, exigindo algo de uma maneira assim mais sisuda. Observe aí as imagens raras. Mas brincadeiras à parte, nós precisamos ver que esse é um tema tão importante que a Bíblia Sagrada já trata a esse respeito há muito tempo atrás. Veja bem o que o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 diz. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então eu entendo que é necessário um esforço para darmos ouvidos de fato, é necessário um exercício. Algumas pessoas, raras pessoas, não precisam se esforçar tanto assim, mas a maioria de nós precisamos. Agora, você já parou para pensar por que as pessoas não escutam? Por que para alguns 2 mais 2 nunca é 4? Por que muitas vezes temos que repetir e repetir sempre a mesma verdade? Eu quero te dar algumas razões, mas não para você tentar buscar o problema do outro, ok? Mas tentar se encaixar, porque talvez você seja uma das pessoas que precisam abrir os seus ouvidos e deixar essa surdez de lado, ok? Então vamos lá. Uma das razões é porque no nosso mundo já existe um tipo de surdez cultural. Acontece que muitas pessoas estão tão cheias de si, tão certas da razão ou tão soberbas naquilo que elas precisam fazer, que elas já não ouvem mais os outros. Então, muitas vezes a gente vê esse movimento por parte do governo, por parte de organizações, por parte de igreja. É algo que está muito ligado com a sensação de poder. Então, não é algo somente pessoal. Muitas vezes nós vemos isso acontecendo em nossa cultura. É um hábito de não darmos ouvidos para aqueles de quem nós não gostamos, para aqueles dos quais nós discordamos. O mundo adora polarizar alguma coisa, não é verdade? Então muitas vezes você vê algumas pessoas lutando, por exemplo, para ver quem tem o time melhor. Então um corintiano nunca vai ouvir as razões de um São Paulino e de um palmeirense. Então a gente tem isso já em uma esfera global. Pessoas que lutam, para você ter ideia, para saber qual que é melhor, é o Toddy ou é o Nescau?
É o PlayStation ou é o Xbox? É direita ou esquerda? Então, uma vez que a pessoa toma um partido, ela acaba se fazendo surda para todos os argumentos contrários. E ela não quer mais nem saber se o outro está certo, está errado. Ela só defende aquilo que ela acha que é o certo. Então isso tem a ver com a surdez cultural que já aflige toda a humanidade de longa data. Uma outra razão pela qual nós não ouvimos é porque muitas pessoas desenvolvem um tipo de audição seletiva. Há estudos que apontam que nós damos ouvidos a apenas 20% daquilo que nós escutamos. Talvez é um método do seu cérebro não enlouquecer, porque realmente são muitas vozes, são muitas pessoas falando ao mesmo tempo, são muitas coisas acontecendo, então o seu cérebro acaba selecionando aquilo que ele vai internalizar, que ele vai dar a atenção. Eu me lembro muito assim, claramente da minha mãe uma vez, né? Porque ela me pedia as coisas, eu saía pra rua e depois ela me perguntava, você fez o que eu te pedi? E eu falava, esqueci. Um dia ela falou pra mim assim, você só lembra daquilo que lhe interessa. Você tem uma audição seletiva, não é verdade? Nossa, aquilo caiu como uma bomba pra mim e eu fiquei pensando, porque ela tinha razão. Porque se eu realmente valorizasse aquilo que ela estava pedindo, eu ia me lembrar. Mas o meu cérebro de alguma maneira deletava e eu não conseguia me lembrar das coisas que ela pedia. Outra razão pela qual nós não escutamos é porque muitas vezes nós achamos que conhecemos a outra pessoa. E isso faz com que a gente pare de prestar atenção nela. Esse fenômeno também já foi observado por muitos cientistas. O que acontece? Acontece que pelo fato de nós conhecermos uma pessoa e termos memórias a respeito dessa pessoa, nós estabelecemos uma imagem fixa dessa pessoa e acreditamos que já a conhecemos por completo. Mas a grande verdade é que nós não conhecemos essa pessoa completamente, porque todas as pessoas elas mudam constantemente. Porém, no dia a dia, é como quando você vai da sua escola para casa, do seu trabalho para casa a pé, e traça sempre o mesmo roteiro. Aí o que acontece? Você já sabe por onde passar e você para de prestar atenção nos detalhes. E isso muitas vezes acontece um com o outro. A gente já imagina o que a outra pessoa vai falar, nós já imaginamos quais são os argumentos, nós já pressupomos quais são as intenções da outra pessoa, então a gente deixa de prestar atenção. E note que isso é um problema gigantesco. Quando alguém percebe que você já não ouve mais ela, e isso simplesmente acontece pela vida natural, como eu estou dizendo aqui, quando a pessoa percebe que você não presta mais atenção nela, ela perde o seu ânimo de compartilhar a vida dela com você. Ela não vai mais querer compartilhar os problemas, ela não vai mais querer compartilhar suas vitórias e nem suas alegrias, porque você não presta atenção. Então, muitos pais não prestam atenção nos seus filhos, muitos maridos não prestam atenção nas suas esposas e por aí vai. Um pesquisador chamado Boaz Keiser fez essa pesquisa e viu que isso acontece com muitas pessoas. É muito triste, mas é assim que funciona. Então, pelo fato de nós não prestarmos atenção, de não darmos a atenção devida, não ouvirmos com atenção, as pessoas que estão dentro da nossa casa preferem compartilhar suas vidas, seus sonhos e seus problemas com os estranhos. É aí que alguém pode ganhar o seu cônjuge. É aí que o mundo pode ganhar os seus filhos. Sabe? Sobretudo quando nós pensamos nos nossos filhos, que é aquela educação do vai para lá. Ah não, pega um celular aqui e vai para lá. É preciso dar atenção ao ouvir as pessoas. Uma outra razão que justifica essa nossa problemática na audição é porque muitas vezes quando nós paramos para conversar com alguém, nós não ouvimos com a intenção de entender, mas nós ouvimos com a intenção de responder algo. Então muitas vezes quando as pessoas estão falando conosco, ao invés de nós nos concentrarmos no que ela está dizendo, no que ela está sentindo, ou nas razões que a levaram a falar aquilo para nós, nós estamos matutando uma resposta. Nós estamos já preocupados com um argumento, o que nós vamos falar para fazer com que essa pessoa entenda o meu ponto de vista. Eu não sei se você já teve essa experiência de um dia começar a compartilhar algo com alguém e essa pessoa começar a falar, eu já vivi algo, e já começa a falar e ela toma toda a atenção para o seu problema.
E às vezes você está ali para abrir seu coração, precisa de uma ajuda e quando pensa que não, essa pessoa já tomou conta de tudo, já está falando dos problemas dela, já está chorando e você tem que, né, poxa vida, né? E a minha história? E aquilo que eu precisava falar? Por outro lado, existem pessoas no mundo que são sábias, pessoas que param para nos ouvir, que perguntam para a gente como é que foi a história, que se preocupam como nós estávamos nos sentindo. Sabe, são pessoas que realmente alcançam o nosso coração de uma maneira diferente. Sabe essas pessoas que você acha simpática? Essas pessoas que você fala, nossa, essa pessoa tem um carisma. Então, essas pessoas se dedicam em ouvir com atenção. Essas pessoas, elas dão uma atenção diferenciada para os seus interlocutores. Então, essa simpatia que você acha que a pessoa tem, nossa, como ela é uma pessoa simpática, ela te dá atenção. Ela para, ela ouve, ela se importa, ela se preocupa. Por outro lado, sabe aquelas pessoas antipáticas, aquelas pessoas que você não gosta, que você fala que tem o nariz empinado? São pessoas que não prestam atenção em você, que não param para te ouvir, que não respeitam os seus limites, que não conseguem, sabe, demonstrar para você que você é importante. E o que você quer ser? Uma pessoa simpática ou antipática? Uma outra razão que responde à questão de o porquê nós não conseguimos ouvir ao outro é porque temos uma reputação a defender. Como assim? Em muitos casos, nós não conseguimos nos enxergar direito, nós criamos uma imagem a nosso respeito e uma reputação. Então nós precisamos ter ali uma resposta pronta para defender a nossa imagem. Ou pior, quando nós somos contrariados, quando essa imagem ela é de alguma maneira afetada, aí nós saímos da casinha porque nosso alter ego, sabe, precisa se defender. Essa imagem precisa ser defendida. Aí não importa mais se o que o outro está falando é verdade, é interessante ou não, o meu ponto de vista precisa ser imposto para que eu defenda a minha reputação. E sabe chão, e sabe tudo, de o dono da verdade. Oh, aleluia! Tá achando esquisito o que eu tô falando? Mas olha, veja bem, se você se acha uma pessoa humilde, se você é o contrário daquilo que eu acabei de te falar, e alguém chega para você e fala assim, você é arrogante, qual é a sua reação? Talvez a primeira reação do arrogante é se justificar. Ah, eu falei isso por causa disso, eu disse isso por causa daquilo outro e tal. A segunda reação muito comum do arrogante é contra-atacar. Eu sou assim, mas é porque você fez isso, porque você pensa assim, porque você em tal data disse isso, isso, isso. Uma pessoa que é verdadeiramente humilde, sabe o que ela vai fazer quando alguém chega perto e fala assim, você é um arrogante? Uma pessoa verdadeiramente humilde vai falar assim, por que você acha que eu sou arrogante? Quais foram as minhas atitudes que falam para você que eu sou arrogante? Não, eu quero te ouvir. E com o coração aberto, com o coração genuíno, ela vai dar atenção. Por quê? Porque o humilde ele quer melhorar. O humilde ele quer ser melhor. Não confunda, o humilde não é aquele que limpa o chão dos outros, que fica babando o ovo, que não sabe quem é em Deus e tal. Não, o humilde ele é sobretudo uma pessoa que reconhece o seu tamanho, nem acima e nem abaixo. E nessa de se autodescobrir, ele se importa com a sua opinião. Ele se importa com o que os outros dizem a respeito dele. Então, quando ele é criticado, ele sempre vai com o coração aberto. Ele vai procurar investigar se aquilo é verdade ou não a seu respeito, porque ele tem um compromisso de melhoria, de ser uma pessoa melhor. Então, pense a respeito. Uma outra razão pela qual nós entendemos que dificulta a audição verdadeira é que muitas pessoas não conseguem se escutar. Elas não conseguem ter uma imagem coerente de si mesmas. Elas não sabem como elas são. Talvez por conta do egoísmo, do orgulho, porque ela já não é habituada a ouvir críticas, ela não consegue ter uma imagem coerente de si mesma. Ela não consegue ver a sua expressão. Tanto é que muitos casais, quando tem problemas nessa área, um vira para o outro e diz assim, olha, você precisava ver como é que você está falando comigo. Eu precisava filmar você para você entender como é que você é. Porque muitas vezes nós não nos damos conta. E como nós não nos ouvimos, nós não percebemos quem nós somos, nem como nós reagimos, poxa, como é que eu vou ouvir ao outro? Se eu nem sei como eu sou, se eu nem conheço a mim mesmo. Mas enfim,
eu gostaria de dar algumas ações práticas para você melhorar aí a sua atenção ao ouvir. Primeiro de tudo, primeiro tem algo que vai realmente ajudar você. Vai se converter. Ai, meu Deus. Não, é sério, é sério. Olha aqui, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Nós precisamos abrir mão do nosso ego, sabe, do nosso orgulho. A gente precisa abrir mão, nós precisamos nos esforçar mesmo para sermos pessoas melhores. Muitas vezes o inimigo de Deus tem cegado o entendimento de muitos, sabe? E a nossa idolatria tem nos tornado cegos, mudos e surdos. Então nós precisamos abrir mão de tudo isso para que o Senhor Deus nos ajude a sermos pessoas de fato, como Ele planejou, como Ele projetou, para que nós vivêssemos seus princípios e valores. Então nós precisamos parar muitas vezes e falar: Deus, vem, muda a minha vida, porque eu preciso ser uma pessoa diferente. Uma vez que você se coloca no seu lugar, ou seja, no lugar que o Senhor Deus quer para você, você abre mão do seu orgulho, você abre mão de ser o dono da verdade, o dono da razão. Você passa a se preocupar muito mais com o outro do que consigo mesmo. Porque se você parar para pensar bem, o grande problema é quando nós lutamos para ter razão sempre e em tudo. Muitos casais se engalfinham e lutam até a morte. Por quê? Porque eles querem ser, um deles quer ser o dono da razão. E a razão só tem um dono, que é a verdade. E nós precisamos nos submeter a essa verdade, independente de quem seja que esteja falando ela. Veja bem, a razão só tem um dono. E esse dono se chama a verdade. E eu preciso me desarmar, abrir mão de tudo para me submeter a essa verdade, independente de onde essa verdade venha. Outra coisa, desista de tentar resolver o problema do outro. Nós já estamos falando sobre isso aí há algum tempo. Sabe, pare com essa prepotência, com essa soberba de querer resolver o problema do outro. Nós podemos ser úteis nas mãos de Deus uma vez que a gente abra mão disso. Eu não posso resolver o problema do meu cônjuge, eu não posso resolver o problema dos meus filhos, eu tenho que ser um servo, eu tenho que me colocar à disposição para ajudá-lo, para servi-lo. Agora, eu não tenho esse poder de controle, de resolver, sabe, a vida alheia. A minha condição é servir, é ser útil. Então, para ouvir melhor e com atenção, abra mão desse desejo seu de ser o controlador, de ser, sabe, o Deus da pessoa que está contigo. Outra coisa que vale lembrar é que nós precisamos deixar de lado a nossa ignorância. O que é a ignorância? É quando eu vejo um objeto aqui, eu sei que ele está aqui, mas eu dou uma volta nele para chegar ali. Por conta do nosso orgulho, por conta da nossa soberba, porque nós não queremos ficar por baixo, porque nós queremos ser o dono da razão. Então eu vejo a verdade, mas eu ignoro a verdade, porque essa verdade está nos lábios da pessoa contra quem eu me casei ou contra quem eu estou tentando vencer. Para com isso, querido. Para com isso. Sabe, isso vai ser tão libertador. O dia que você resolver deixar de tentar vencer as pessoas. Então, assim, em linhas gerais, esse é um princípio fundamental. Precisamos nos esforçar intencionalmente para ouvir as pessoas ao nosso redor. Atenção ao ouvir. É um princípio, é um segredo fundamental para o seu casamento. Amém? Bom, por hoje é só. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.